Rio Grande do Sul anuncia mais de 230 milhões de reais para Eldorado do Sul. Recursos serão destinados para proteção contra cheias, habitação e saúde. Em Santa Catarina, motoristas podem pagar IPVA com Pix. Emplacadoras de veículos são alvo de operação no Paraná e em São Paulo. Placas regulares eram utilizadas em carros clonados. BRDE libera crédito para empresas paranaenses afetadas pelo tarifaço americano. População se manifesta sobre decisão de Alexandre de Moraes, que decretou prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Estados Unidos vai cobrar caução de até 15 mil dólares para entrar no país. O objetivo é reduzir ou acabar com imigração ilegal. E você vai ver também: Ministério da Pesca realiza reuniões e visitas técnicas em Santa Catarina. Encontros devem definir as próximas safras da tainha no estado. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 5 de agosto. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h04. O município gaúcho de Eldorado do Sul terá mais de 237 milhões de reais em investimentos para a reconstrução do município, um dos mais impactados pela enchente de 2024. O governador Eduardo Leite anunciou medidas direcionadas para as áreas de proteção contra cheias, desassoreamento, habitação e saúde da cidade. Serão mais de 237 milhões de reais distribuídos em ações voltadas à consolidação do processo de reconstrução e retomada do município, localizado na região metropolitana de Porto Alegre. Em ato realizado na sede da Prefeitura, Eduardo Leite formalizou a compra de um terreno para a construção de casas definitivas destinadas às famílias que perderam as residências após a enchente. O terreno possui mais de 72 mil metros quadrados e será localizado no loteamento Garden View. O espaço deve possibilitar a construção de 473 unidades habitacionais. São vários anúncios hoje aqui em Eldorado. Primeiro, a gente tem a consolidação da aquisição do terreno, que o Estado fez a aquisição, a escritura feita. Nas próximas semanas o Estado consolida no contrato que a gente tem da construção das moradias para poder fazer a ordem de início e iniciarmos essas obras. São modelos construtivos rápidos, são 2 contratos que o Estado tem, steel frame e módulos de concreto. Mais de 400 moradias serão construídas nesse loteamento que o Estado adquiriu. Investimento muito relevante para as moradias aqui em Eldorado. Está garantida o início dessas obras. Leite assinou também o contrato para a atualização do anteprojeto do Sistema de Proteção contra as Enchentes da Bacia do Jacuí. Também assegurou a liberação de recursos para a realização de hidrojateamento, uma técnica para a limpeza e desobstrução de redes de drenagem. A gente contrata agora a atualização dos anteprojetos. Para contratar a atualização dos anteprojetos, nós precisamos revisitar os 18 produtos, identificar em cada um dos pontos deles quais os itens que precisavam ser revistos. Isso envolveu análises técnicas dos técnicos do Estado para elaborar o termo de referência. Foi feita a licitação, teve a suspensão do Tribunal de Contas. Agora conseguimos fazer a contratação efetivamente. Em 6 meses deve ficar pronta essa reanálise para identificar atualizações necessárias e assim podemos lançar a contratação integrada de projeto executivo e execução da obra. Um novo hospital será construído com um investimento de mais de 66 milhões de reais. A previsão é que sejam destinados R$ 1.065.000 para o projeto e outros 65 milhões para a obra. O hospital, o Estado está contratando o município por convênio, o município faz o contrato, na verdade, a elaboração dos projetos, que o município já tinha um projeto mais acanhado, vai fazer um projeto mais arrojado, maior, para um hospital. E como o Funrigs ele tem uma limitação temporal, né? As obras têm que ser executadas até 3 anos depois do período da calamidade, não se projeta que seja possível viabilizar a construção do hospital com o recurso do Funrigs. Então o Estado assina um compromisso de viabilizar no seu orçamento 65 milhões de reais para a execução da obra. Então, o Funrigs financia o projeto, o Estado vai garantir os recursos para executar essa obra, porque ela é importante para Eldorado e para a região metropolitana.
vai ajudar a amortecer a demanda que tem sobre os hospitais da capital. A gente distribui melhor serviços e atende uma população que precisa aqui em Eldorado, e ele tem um conceito de resiliência, naturalmente, para poder suportar eventuais eventos climáticos que aconteçam. Todas as medidas anunciadas pelo governador integram o Plano Rio Grande, programa criado para reconstruir o estado gaúcho. A RDE vai liberar R$200 milhões para empresas paranaenses afetadas pelo tarifaço. O banco vai financiar de 500 a 10 milhões de reais por empresa, dependendo da capacidade de cada negócio. As empresas devem comprovar que foram afetadas pelas tarifas, ou seja, devem ser exportadoras para os Estados Unidos, apresentar histórico de exportações ou indicar demissões ou férias coletivas. O BRDE também vai analisar casos de empresas já financiadas que não conseguem pagar parcelas devido à dificuldade de exportar, podendo postergar os pagamentos. Eventuais pedidos acima de 10 milhões podem ser enquadrados nas outras linhas do banco. Nós estruturamos e colocaremos, a partir do dia 4 de agosto, uma linha de capital de giro à disposição da nossa base produtiva. É uma linha que nós estamos colocando numa condição muito especial, com carência de até 12 meses e prazo de até 60 meses para pagamento, e também uma condição especial em relação à taxa de juros. Hoje a taxa básica da economia está em 15% ao ano. O BRDE do Paraná vai colocar à disposição numa condição de IPCA mais 4% ao ano. Isso vai girar em torno de 8,5% ao ano a essas taxas de juros. Então a gente entende que está numa condição muito acessível à disposição do nosso empresariado. O montante que nós temos: nós, no primeiro momento, vamos colocar R$200 milhões à disposição desses segmentos produtivos impactados pelo tarifaço, né? Claro, podendo ampliar a medida das nossas demandas. E o importante também que o governador determinou que parte do lucro da nossa instituição, do BRDE, seja colocado justamente para deixar as taxas de juros mais convidativas diante da situação que merece toda a atenção do governo do Paraná. Para essa nova linha, o governo do estado vai destinar 43 milhões dos dividendos do BRDE para que o banco tenha saldo para ofertar dinheiro mais barato no mercado. A Fomento Paraná também vai atender empresas que tenham prejuízo, mas com valores abaixo de R$500 mil, principalmente para microcrédito e créditos especiais para pequenos empreendedores com atendimento personalizado. A instituição financeira tem 200 milhões para aplicação em micro e pequenas empresas e também fará a renegociação de empresas que comprovem impactos da tarifa. Para acessar, ele pode acessar via plataforma, via site do banco. Nós temos lá um tutorial que é uma espécie de um guia para que ele consiga colocar as documentações iniciais, e ele também pode acessar a partir de um balcão parceiro do BRDE. As cooperativas de crédito estão à disposição, que trabalham em parceria conosco também para oferecer essas linhas de financiamento. 11 empresas emplacadoras de veículos no estado do Paraná e também em São Paulo são alvo de uma operação de fraude veicular da Polícia Civil do Paraná. A investigação apura como placas padrão Mercosul de origem lícita estão rodando em veículos clonados. Na manhã desta terça-feira, policiais civis cumpriram 14 mandados de busca e apreensão em 11 empresas emplacadoras de veículos nas cidades de Curitiba, Piraquara, Colombo, Campina Grande do Sul, Pinhais, Fazenda Rio Grande e Guaratuba, no Paraná, além de São Paulo e Santo André, no estado de São Paulo. A ação contou com o apoio técnico dos Detrans do Paraná e de São Paulo para o cumprimento das ordens judiciais. A investigação começou em agosto de 2024, quando veículos apreendidos com sinais identificadores adulterados passaram a ser analisados pela Polícia Civil do Paraná. A perícia técnica revelou que diversos automóveis e motocicletas eram, na verdade, produtos de furto ou roubo e estavam com placas clonadas. Nós passamos então a verificar que se existem carros roubados e furtados, e que a grande maioria não vai para os desmanches, como normalmente as pessoas falam, não é? Elas estão tendo seus sinais identificadores adulterados e revendidas.
Mas para que esses sinais identificadores adulterados, eles possam, esses carros possam ser comercializados, quer dizer que existe um emplacamento desses carros. Então, o que nós passamos a analisar? Da onde que essas placas apreendidas em veículos clonados, aonde que elas estavam sendo fabricadas, para que a gente pudesse entender se havia um padrão, se havia algo bastante esporádico ou se era já algo recorrente por parte de determinada estampadora. Então fizemos ali como uma amostragem de determinada quantia de placa e identificamos então dessas 21 placas, 11 locais que eram destinadas a essas estampadoras, Estampadoras que tinham realizado, então, aquelas placas. E dessas 11, 8 acabavam ficando com as mesmas pessoas, na mão das mesmas pessoas. A operação desta manhã coletou informações sobre a possível participação de proprietários, sócios ou funcionários dessas empresas no esquema criminoso. Os policiais civis apreenderam documentos e equipamentos eletrônicos, como celulares e computadores, que serão analisados para a continuidade das apurações. Já o Detran apreendeu placas veiculares com irregularidades administrativas. O Detran tem como foco principal ter sempre transparência para quem roda, no Paraná, no Brasil, tenha a total segurança que está realmente agindo conforme as leis. Então, numa parceria aí de muito sucesso, o Detran do Estado do Paraná com o de São Paulo, entramos numa investigação junto com a Polícia Civil para que essas estampadoras, deixar claro que não são as fábricas de placas, são as estampadoras, 9 no Estado do Paraná, 2 no Estado de São Paulo, tiveram aí produtos que nós observamos lá, colhemos, pegamos também celulares, onde a partir desses celulares provavelmente teremos sim mandados de prisão e deixando o Estado do Paraná com a clareza que a gente quer que todo esse serviço seja feito com coerência e com retidão, combatendo sempre a corrupção. De acordo com a delegada, as investigações continuarão a fim de identificar uma possível associação criminosa para a prática da adulteração de sinais identificadores e até que ponto criminosos estão se infiltrando também em outros segmentos, além do roubo e furto. A partir desta semana, os motoristas catarinenses têm mais uma opção para pagar o IPVA e taxas de veículos. Agora, o pagamento pode ser feito via Pix. A medida, segundo o governo do estado, promete mais agilidade para o contribuinte e economia aos cofres públicos. Desde o início desta semana, o QR Code para pagamento via Pix já está disponível no boleto do IPVA. Além do imposto, taxas como licenciamento e registro também podem ser quitadas pela nova modalidade. O pagamento pode ser feito de qualquer instituição financeira, sem depender de bancos credenciados. Uma das vantagens é que o pagamento com Pix será processado em poucos minutos. E essa mudança também vai trazer economia aos cofres públicos. Isso porque a taxa bancária paga pelo Estado nas operações com Pix ela é bem menor em relação às cobranças do pagamento por boleto. O uso do Pix não altera as opções já existentes. O contribuinte continua podendo pagar pelo código de barras ou parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes. No caso do Pix, é possível optar pelo pagamento à vista ou parcelado em até 3 vezes. A Secretaria da Fazenda estima que com 30% dos pagamentos feitos via Pix, a economia anual com tarifas bancárias chegue a R$ 2.200.000. O processamento mais rápido também deve melhorar a eficiência na arrecadação do imposto. A orientação é que o QR Code seja gerado exclusivamente no Detran Digital ou no atendimento virtual Catarina, acessados com login gov.br. O acesso ao Detran Digital é permitido com o login via GovBR, uma exigência que ajuda a diferenciar o sistema oficial de sites falsos criados para golpes. A Secretaria alerta que não envia códigos por e-mail ou mensagens. O objetivo é evitar golpes e garantir a segurança da operação. A Fazenda e o Detran não vão enviar QR Code do Pix por qualquer canal. Para gerar o QR Code, o contribuinte deverá utilizar apenas o Detran Digital, por meio da página oficial de pagamento do Detran aqui em Santa Catarina. Ao realizar o pagamento, o contribuinte deve confirmar se o destinatário é a Secretaria de Estado da Fazenda em conta do Banco do Brasil. Caso apareça outro nome, a transação deve ser interrompida imediatamente.
Pix é a forma de pagamento mais utilizada pelos brasileiros, segundo pesquisa do Banco Central. É um meio muito seguro para o pagamento das contas, mas obviamente que é preciso ficar atento para as tentativas de golpe. Agora intervalo e você vai ver a seguir. Segurança reforçada em frente ao Supremo Tribunal Federal. Medidas foram adotadas após Moraes decretar prisão de Jair Bolsonaro. Governo brasileiro prepara proteção às empresas após sobretaxas americanas. E ainda, Ministério da Pesca realiza reuniões e visitas técnicas em Santa Catarina para discutir as próximas safras da tainha no estado. Voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui, é um tapete. Olha aqui, um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, os caminhões. Melhor ideia que tiver de fazer de concreto. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. Estamos de volta com o Pix News. A segurança foi reforçada nos arredores do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto. As medidas foram adotadas um dia após o ministro Alexandre de Moraes determinar prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. De acordo com a decisão de segunda-feira, o ex-presidente descumpriu as medidas cautelares impostas, especialmente a proibição do uso das redes sociais. Moraes atribuiu a Bolsonaro intervenções divulgadas pelo entorno próximo na internet durante o dia de manifestação no apoio em várias cidades do país no último domingo. Bolsonaro é julgado no Supremo por suspeita de envolvimento em um plano para se manter no poder após a derrota nas eleições de 2022 para o presidente Lula. O líder de direita já estava com a mobilidade restringida após ter colocado tornozeleira eletrônica, podendo sair de casa apenas de segunda a sexta durante o dia. Logo após o anúncio de prisão domiciliar, dezenas de apoiadores de Bolsonaro saíram às ruas de Brasília, buzinando e agitando bandeiras do Brasil. Também houve manifestações de apoio em frente ao condomínio do ex-presidente. Nós estamos vendo que, através dos togados, está sendo implantada a vontade de uma minoria. O Brasil, um lugar onde tem homens trabalhadores, pessoas honradas, honestas, está tendo que se submeter a mandos e desmandos de alguém que não foi eleito pelo povo. Com a prisão domiciliar, Bolsonaro se torna o quarto ex-presidente da República a ser detido desde a redemocratização do país há 40 anos. Antes dele já foram presos o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ex-presidentes Michel Temer e Fernando Collor de Mello. Divididos entre pedir prisão imediata e ponderar as determinações do ministro Alexandre de Moraes, populares comentaram o decreto de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro.
A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de decretar prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro pegou muitos de surpresa. Em São Paulo, moradores da maior cidade do país opinaram sobre o mais recente confronto entre o magistrado e o líder da direita. Na verdade, eu acharia mais justo se ele estivesse na cadeia. Assim como o Lula ficou, fez coisa errada, vai para cadeia. Ele não tentou fugir, ele não tentou fazer nada e prenderam ele. Mas entendo que ele é uma figura política, tem toda uma pressão também de quase metade da população brasileira que vota, né? Então isso tem que ser feito com cuidado. Mas acho absurdo ele ainda estar por aí falando. Mas ele tinha que ficar preso mesmo, em casa. Moraes indicou que Bolsonaro violou proibição de usar as redes sociais, decretada em julho, no mesmo momento em que obrigou o militar da reserva a usar tornozeleira eletrônica. O ex-presidente, acusado de tentativa de golpe de Estado, desafiou a ordem judicial ao ter transmitida ao vivo uma ligação com o filho Flávio durante um dos vários atos de apoio realizados pelo país no domingo. É injusta a prisão do ex-presidente, domiciliar. Eu acho o Alexandre de Moraes um ditador. A verdade é essa. Não só eu, mas como muitas pessoas da minha família, colega de trabalho, colega de rua, de serviço, de tudo, um ditador. Eu acho que está sendo meio injusto e eu acho que se realmente fosse para o cara ser preso, tinha que ser por algo que ele verdadeiramente ele fez assim de fato, de roubar, de fazer essas coisas. Mas a princípio eu não vejo motivos reais para a prisão dele. Além da prisão domiciliar, o ex-capitão do Exército está proibido de receber visitas, com exceção dos advogados, e de usar qualquer telefone celular. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro fizeram um protesto nesta terça no Congresso. A maioria colocou uma espécie de mordaça improvisada na boca, mas teve quem foi além e cobriu os próprios olhos. O ato foi promovido um dia depois do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ter decretado prisão domiciliar para Bolsonaro, alegando que ele violou uma proibição de usar as redes sociais. Os senadores e deputados que participaram da manifestação prometeram permanecer nos locais até que os presidentes das casas legislativas cancelem a sessão prevista ou aceitem pautar a anistia geral e também irrestrita para os condenados por tentativa de golpe de Estado. A mídia estatal acrescentou que os parlamentares também querem que seja pautado o pedido de impeachment de Moraes. O presidente da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, ainda não se manifestaram sobre os pedidos da oposição. E o governo federal se mobiliza para enfrentar o impacto das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Nesta segunda-feira, Geraldo Alckmin recolheu os pleitos de diferentes setores afetados, enquanto Brasília trabalha na elaboração de um plano de contingência para proteger empresas e empregos no Brasil. O vice-presidente Geraldo Alckmin liderou a primeira reunião ampliada do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, após a confirmação de que parte das exportações brasileiras aos Estados Unidos será sobretaxada em 50%. 45% foi excluído da taxação, 20% está na seção 232, aí é igual para o mundo inteiro. Não tem diferença do Brasil para os demais países, dá 65%. E 35% é o desafio de trabalharmos aí para reduzir a alíquota e ou excluir também como os demais setores. Em Brasília, o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços recebeu os pleitos dos setores de madeira, carne, frutas, mel, pescados, couro, móveis, café e produtos da floresta. Nós estamos terminando um trabalho conjunto de vários ministérios, estamos concluindo as medidas do chamado plano de contingência e é questão de dias isso vai estar resolvido.
Alckmin indicou que os setores pediram a abertura de novos mercados para os produtos brasileiros, a abertura de crédito para as empresas afetadas e a ampliação do programa Acredita Exportação para médias e grandes empresas. O vice-presidente disse ainda que o governo pode usar o mecanismo compras governamentais, no que couber, e frisou que todas as sugestões serão avaliadas no contexto do plano de contingência que o governo está elaborando para proteger as empresas brasileiras e os empregos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça que as tarifas que planeja impor sobre os produtos farmacêuticos importados poderão chegar até 250% no futuro. O republicano explicou que inicialmente colocaria uma tarifa baixa sobre o setor, mas em 1 ano e meio ela pode subir para 150% e depois para 250%. A medida tem como objetivo forçar que os produtos farmacêuticos sejam fabricados em território americano. Ao mesmo tempo, o presidente quer reduzir os preços dos medicamentos, que em média são muito mais altos do que na grande maioria dos outros países industrializados. Também nesta terça, Trump disse que considera aumentar substancialmente as tarifas alfandegárias para a Índia nas próximas 24 horas por comprar petróleo russo. Donald Trump deu à Rússia um prazo até a próxima sexta-feira para progredir em um acordo de paz com a Ucrânia, ou então enfrentar novas sanções econômicas. O presidente não detalhou de quanto será o aumento das tarifas. Cidadãos de 19 países podem ter que pagar entre 5 mil e 15 mil dólares para entrar nos Estados Unidos como turistas ou para fazer negócios. O objetivo do presidente americano Donald Trump é reduzir ou acabar com a imigração ilegal. A informação foi divulgada pelo Departamento de Estado. Um projeto piloto prevê que estrangeiros de alguns países que solicitarem visto de turismo ou de negócios terão de pagar um calção de até 15 mil dólares, quase 83 mil reais, para entrar nos Estados Unidos. O projeto faz parte de uma série de medidas drásticas que o presidente americano Donald Trump tomou desde que voltou ao poder em janeiro, com o objetivo declarado de frear a imigração ilegal. Em junho, o republicano decidiu vetar ou restringir a entrada de cidadãos de 19 países que se encontram na África, têm população de maioria muçulmana ou são governados pela esquerda, como Cuba e Venezuela. A iniciativa piloto de pagar um depósito de entre 5 mil e 15 mil dólares, entre 27.500 reais e quase 83 mil reais, deve entrar em vigor em 15 dias. O projeto tem duração estimada em 12 meses. O viajante vai recuperar o dinheiro se cumprir as regras, mas se permanecer nos Estados Unidos, além do período permitido, não vai ser reembolsado. Em um relatório sobre o ano fiscal de 2023, o Departamento de Segurança Interna contabilizou cerca de 565 mil casos de estadias prolongadas, o que representa cerca de apenas 1,45% do total. A fabricante brasileira de aviões Embraer registrou prejuízo líquido de 53,4 milhões de reais no segundo trimestre de 2025, revertendo o lucro de 415 milhões de reais no mesmo período em 2024. O balanço financeiro divulgado pela empresa nesta terça contrasta com a receita recorde de vendas no período. A Embraer reportou uma receita de 10,3 bilhões de reais, a maior receita do segundo trimestre da história. Também manteve as expectativas de vendas para 2025, entre 77 e 85 aeronaves comerciais e de 145 a 155 aviões executivos. Terceira maior companhia do mundo no setor, a Embraer informou que os resultados do segundo trimestre não foram significativamente impactados pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos até o momento. A empresa ficou de fora das taxações punitivas anunciadas pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros, que vão entrar em vigor nesta quarta-feira.
Embora esteja isenta das tarifas divulgadas na semana passada, a empresa foi afetada pelas tarifas de 10% aplicadas em abril pelo governo Trump. A Embraer vende 45% das aeronaves comerciais e 70% das executivas para os Estados Unidos. Os restos mortais encontrados na semana passada em Guanajuato, um estado do centro do México assolado pela violência do crime organizado, correspondem a 32 corpos. As informações são da Promotoria Regional. A descoberta foi feita em uma casa abandonada no município de Irapuato, como parte de uma investigação de pessoas desaparecidas. De acordo com a imprensa local, os agentes encontraram os restos mortais dentro de sacos plásticos. Familiares de desaparecidos foram ao local da descoberta na esperança de obter notícias dos entes queridos. Esperamos encontrar nossos parentes. Passaram-se muitos anos sem saber de nada e quando estas sepulturas forem encontradas, gostaríamos de estar lá. Guanajuato é um importante centro industrial com fábricas de montagem automotiva internacionais e inúmeras atrações turísticas, mas já registrou cerca de 3.600 pessoas desaparecidas das mais de 120 mil registradas no México, a maioria desde 2006. Além disso, em 2024, foi o estado mexicano com o maior número de homicídios, com 3.151. Grande parte dos incidentes violentos em Guanajuato está relacionada ao conflito entre o cartel Jalisco Nueva Generación e o grupo Santa Rosa de Lima, ligado ao roubo e tráfico de combustível. O grupo de trabalho da Tainha, junto à Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura, participou na última semana de encontros com pescadores, lideranças, representantes do setor pesqueiro e órgãos públicos de Santa Catarina, para então discutir a safra deste ano e planejar a próxima. A comitiva, formada por representantes do governo federal, órgãos técnicos, entidades da pesca artesanal e industrial, além de especialistas, realizou reuniões e visitas técnicas em localidades estratégicas do litoral catarinense, onde a captura da tainha tem grande importância econômica e cultural. Entre os assuntos tratados estiveram o desempenho da safra deste ano e os desafios enfrentados por causa da cota do arrasto de praia, implementada apenas em Santa Catarina. Onde a gente discutiu a safra da tainha desse ano e os próximos passos para a safra do ano que vem. Então, que é muito importante o pessoal de Brasília, do Ministério da Pesca, vir aqui debater com o pescador, diretamente com o pescador. Isso é muito difícil acontecer. A gente teve uma temporada marcada pela colaboração entre os pescadores, o governo. Por exemplo, a gente conseguiu ampliar a cota com a transferência por meio do GT Tainha, de forma coletiva, na modalidade do arrasto de praia, onde nenhum pescador foi prejudicado no auge da safra do arrasto de praia. Apesar dos desafios, a gente conseguiu importantes avanços na organização, no fortalecimento do setor. E o Ministério da Pesca ele esteve presente, apoiando no monitoramento e na escuta ativa das comunidades. A iniciativa tem como meta promover o diálogo direto entre todos os segmentos envolvidos na pesca da tainha para reunir contribuições, analisar desafios e definir de forma participativa os encaminhamentos para as próximas safras. Para que a gente consiga entender as particularidades de cada pescaria, pontos de ajuste para a safra do ano que vem, assim garantindo que cada vez mais pescadores possam estar pescando, tendo acesso a esse recurso tão importante, que já nos foi sinalizado também que, diante do desenho da safra desse ano, construído dentro do grupo de trabalho, já teve melhora em algumas pescarias, uma melhor distribuição. E é isso que nós queremos pescadores financeiramente saudáveis, trabalhando bem, tendo acesso ao seu recurso, exercendo sua tradicionalidade e que eles participem da construção de suas normas. O grupo de trabalho é dos pescadores e pescadoras. O Ministério anunciou que vai ser muito flexível do ponto de vista de encontrar os caminhos mais adequados, que tem dados oficiais, mas que principalmente tem uma análise biológica sobre o estoque dos peixes na natureza. Esse controle ambiental e ecológico ele é fundamental para que a pesca artesanal da tainha ela seja eficiente e que se mantenha para as próximas gerações. E também falou muito sobre os atuneiros, esses barcos grandes de pesca que encostam aqui na nossa praia.
eu vou trabalhar, me dedicar muito a esse tema. É inaceitável que esses atuneiros venham para cá, pegam de tudo, arrastam tudo e deixam os pescadores nossos sem o devido sustento e o seu trabalho. Esse diálogo é fundamental para garantir a sustentabilidade e a segurança para quem vive da pesca aqui em Santa Catarina. E assim a gente encerra o Pix News desta terça. As reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curte e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no pixtv.com.br. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá! Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.